Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo o que você aprendeu sobre a história da humanidade estava errado. Que antes do Egito, antes da Grécia, antes de Roma, existia uma civilização tão avançada que construiu cidades do zero, enquanto o resto do mundo ainda vivia em cavernas. E ninguém sabe de onde eles vieram. Esta é a história dos Sumérios, o povo que apareceu do nada e inventou literalmente tudo. E você está prestes a descobrir por que eles são o maior mistério não resolvido da história humana. Mas antes de entender como uma civilização inteira simplesmente apareceu como mágica, sem origem, sem predecessores, sem explicação, você precisa ver o que eles conseguiram fazer. E prepare-se, porque quando você descobrir que eles inventaram a escrita, a roda, a matemática, a astronomia, o sistema legal e até a cerveja, tudo isso há mais de 0 anos, você vai questionar tudo que achava que sabia sobre a evolução humana. Esqueça alienígenas, esqueça Atlântida, esqueça todas as teorias conspiratórias malucas que você já ouviu. O verdadeiro mistério está bem debaixo do nosso nariz, enterrado nas areias do atual Iraque. Por volta de 4500 a.C., enquanto a maior parte da humanidade ainda estava descobrindo que plantar sementes era mais eficiente que perseguir mamutes, algo extraordinário aconteceu na Mesopotâmia. Uma civilização completa, totalmente formada, simplesmente apareceu. Não estamos falando de algumas tribos aprendendo a fazer fogo. Estamos falando de cidades planejadas, com ruas organizadas, sistemas de esgoto, templos monumentais e uma burocracia tão complexa que faria a Receita Federal brasileira parecer simples. Os sumérios surgiram como aquele aluno novo que chega no meio do ano e já sabe tudo. E quando digo sabe tudo, quero dizer literalmente tudo. Enquanto seus vizinhos ainda estavam descobrindo como não morrer de fome no inverno, os sumérios já tinham sistema de escrita completo, leis codificadas, agricultura em escala industrial, comércio internacional, matemática avançada, astronomia precisa, arquitetura monumental e, mais importante, receitas de cerveja. Sim, eles inventaram a cerveja. Se você não estava prestando atenção até agora, comece a prestar. Esta civilização merece respeito. Mas aqui está o problema, que tira o sono dos historiadores há décadas. De onde diabos eles vieram? Não há evidência de uma evolução gradual. Não há registros de uma sociedade proto-suméria desenvolvendo lentamente essas tecnologias. Eles simplesmente apareceram no vale entre os rios Tigre e Eufrates com um manual completo de como construir uma civilização para leigos. É como se alguém tivesse dado skip em 1000 anos de desenvolvimento e ido direto para o modo civilização avançada. Os arqueólogos odeiam isso, porque a arqueologia depende de evidências graduais, de camadas que mostram evolução lenta. Mas os sumérios, eles apareceram já prontos, como um micro-ondas que aquece seu jantar em 30 segundos. A linguagem suméria não se parece com nenhuma outra língua conhecida. Não é semítica, como o hebraico ou árabe. Não é indo-europeia, como o grego ou persa. É completamente isolada, como se tivesse sido trazida de outro planeta. Spoiler. Não foi trazida de outro planeta, mas você entendeu o ponto. Sua aparência física também era diferente dos povos ao redor. Enquanto as tribos nômades da região eram semitas de cabelos e olhos escuros, as representações sumérias mostram pessoas com características distintas. Cabelos às vezes claros, olhos grandes e arredondados, corpos mais robustos. Os próprios sumérios não ajudam muito a resolver o mistério. Seus mitos de criação falam que vieram das montanhas do leste ou do mar. Basicamente, a versão antiga de vim de longe e não vou dar mais detalhes. Imagine você tentando explicar para seus netos de onde sua família veio e você responder, de algum lugar por aí. Não é muito útil, certo? Pois é exatamente isso que os sumérios fizeram. Teorias
Temos aos montes. Alguns dizem que vieram das montanhas do Cáucaso, outros apostam na Índia. Tem gente que jura que eram refugiados de uma civilização perdida no Golfo Pérsico, que foi inundada quando os níveis do mar subiram. E claro, tem os que acreditam que eram descendentes de Atlântida ou visitantes espaciais. A verdade? Ninguém sabe. E essa é a beleza terrível deste mistério. Uma das civilizações mais influentes da história humana, que basicamente inventou a civilização como conhecemos, é um ponto de interrogação gigante nas páginas da história. Ok, então eles apareceram do nada. Mas o que realmente importa é o que fizeram depois de chegar. E prepare-se, porque a lista é tão longa que você vai começar a se sentir improdutivo. Primeiro, a escrita. Não aqueles desenhinhos bonitinhos que você faz no caderno durante uma reunião chata. Estamos falando do primeiro sistema de escrita completo da humanidade, a escrita cuneiforme. Os sumérios pegaram argila mole, inventaram uma ferramenta em formato de cunha e começaram a fazer marcas que representavam sons e conceitos. Simples? Não. Genial? Absolutamente. E sabe o que torna isso ainda mais impressionante? Eles não inventaram a escrita para escrever poesia ou contar histórias épicas sobre heróis musculosos. Não. Eles inventaram para fazer contabilidade. Isso mesmo. A primeira forma de escrita da humanidade foi criada porque alguém precisava manter o controle de quanto grão estava no armazém e quantas ovelhas fulano devia para ciclano. A burocracia literalmente criou a literatura. Pense nisso. Milhares de tabuletas de argila foram encontradas, e a maioria é basicamente recibo 5 sacas de cevada recebidas, assinado Ur-Nama. Emocionante? Não. Fundamental para a civilização? Com certeza, mas não para por aí. Os sumérios também inventaram a roda. Não para carros de corrida, para cerâmica primeiro e depois para transporte. Antes deles, as pessoas carregavam tudo nas costas como se estivessem em uma maratona eterna e muito dolorosa. A roda mudou tudo. Comércio, agricultura, transporte, guerra, tudo ficou mais eficiente. E tudo começou porque alguém na Suméria olhou para um pedaço de madeira redondo e pensou: e se eu colocar um eixo nisso? Matemática. Os sumérios inventaram o sistema sexagesimal, base 60. Sabe por que sua hora tem 60 minutos e seu círculo tem 360 graus? Obrigado, sumérios. Eles também já faziam álgebra enquanto o resto do mundo ainda contava nos dedos. Astronomia? Eles mapearam as estrelas com uma precisão impressionante, identificaram 5 planetas visíveis a olho nu, criaram calendários lunares e previram eclipses. Tudo isso sem telescópios, computadores ou aplicativos de astronomia. Sistema legal, o famoso código de Hammurabi, que todo mundo aprende na escola, inspirado em códigos sumérios muito mais antigos. Os sumérios já tinham leis escritas, contratos, tribunais e até advogados séculos antes. Sim, eles também inventaram advogados. Ninguém é perfeito. Medicina, eles tinham diagnósticos, prescrições, cirurgias e até dentistas. Encontraram evidências de procedimentos dentários em múmias sumérias. Imagina ir ao dentista há 5.000 anos. Sem anestesia, só você, uma broca primitiva e muita coragem. Arquitetura? Os zigurates sumérios eram estruturas massivas, pirâmides escalonadas que serviam como templos. A Torre de Babel da Bíblia, provavelmente inspirada em um zigurate. Essas estruturas eram tão bem construídas que algumas ainda existem parcialmente hoje, milhares de anos depois. E então tem a cerveja. Não posso enfatizar isso o suficiente. Os sumérios levavam cerveja muito a sério. Eles tinham pelo menos 8 tipos diferentes de cerveja. Tinha cerveja escura, cerveja clara, cerveja aromática, cerveja forte, cerveja fraca. Basicamente uma cervejaria artesanal hipster de 3000 a.C. A cerveja não era só bebida, era moeda, era remédio, era oferenda aos deuses.
Trabalhadores eram pagos em cerveja. Havia uma deusa da cerveja chamada Ninkasi, e eles tinham um hino inteiro dedicado a ela, que era essencialmente uma receita de cerveja disfarçada de oração. Ninkasi, você que assa a massa com grande pá, você que mistura o malte no grande banho, você que derrama a cerveja filtrada do tanque coletor. Poesia? Receita? Por que não os dois? Os sumérios também inventaram conceitos que parecem óbvios hoje, mas eram revolucionários na época. Propriedade privada, contratos de casamento, herança, testamentos, adoção legal, divórcio. Sim, divórcio. Há 5.000 anos, você já podia terminar um casamento ruim legalmente. Uma das primeiras tabuletas de divórcio diz algo como: ela não é mais minha esposa, eu não sou mais seu marido. Direto ao ponto. Sem rodeios, sem advogados caros. Bem, na verdade tinha advogados, mas você entendeu. Eles tinham escolas, as primeiras escolas formais da história, chamadas Eduba, ou Casa das Tabuletas, onde crianças, principalmente meninos ricos, vamos ser honestos, aprendiam a ler, escrever e fazer matemática, e os professores já reclamavam dos alunos preguiçosos. Encontraram uma tabuleta de um aluno copiando linhas como castigo. A história realmente se repete. Sistema de irrigação. Os sumérios canalizaram os rios Tigre e Eufrates com uma rede complexa de canais, represas e aquedutos. Transformaram terras áridas em campos férteis. Era basicamente engenharia hidráulica avançada, quando a maioria das pessoas ainda estava descobrindo como não se afogar ao atravessar um rio. E comércio internacional. Eles não ficaram só na Mesopotâmia fazendo suas coisas, não. Eles comercializavam com o Vale do Indo, com o Egito, com a Anatólia. Tinham rotas comerciais estabelecidas, sistemas de crédito, até algo parecido com bancos primitivos. Encontraram selos cilíndricos sumérios em locais tão distantes quanto o Paquistão atual. Isso significa que comerciantes sumérios viajavam milhares de quilômetros, cruzavam desertos e montanhas, tudo para vender cevada e comprar lápis lazuli. A economia suméria era tão desenvolvida que eles tinham algo parecido com ações e investimentos. Você podia investir em uma caravana comercial e receber parte dos lucros quando ela voltasse. Risco e recompensa. O capitalismo nasceu na Suméria. Religião? Eles tinham um panteão complexo de deuses, cada um responsável por diferentes aspectos da vida. An era o deus do céu. Enlil era o deus do ar e das tempestades. Enki era o deus da sabedoria e da água doce. Inanna era a deusa do amor, da guerra e de basicamente tudo que é interessante. E seus mitos são a base de muitas histórias que você conhece. A epopeia de Gilgamesh, a mais antiga história épica da humanidade, é suméria. E adivinha? Tem uma história de dilúvio nela que é extremamente parecida com a história da Arca de Noé. Coincidência? Provavelmente não. Os sumérios acreditavam que os humanos foram criados pelos deuses para servi-los. Nossa função era literalmente trabalhar para que os deuses pudessem relaxar. O conceito de segunda-feira foi meio que inventado pelos sumérios. Então, resumindo, enquanto a maior parte da humanidade ainda estava descobrindo como não morrer de disenteria, os sumérios já tinham criado as fundações da civilização moderna. Escrita, leis, matemática, astronomia, medicina, arquitetura, comércio, cerveja e segunda-feiras. Tudo isso. Agora vamos falar das cidades. Porque os sumérios não só inventaram coisas, eles inventaram a própria ideia de viver em cidades. Uruk, Ur, Lagash, Eridu, Nippur, Kish. Esses nomes podem não significar nada para você, mas essas eram as primeiras verdadeiras cidades da humanidade. E não estamos falando de vilas grandes, estamos falando de centros urbanos com dezenas de milhares de habitantes. Uruk, por exemplo, tinha cerca de 50.000 a 80.000 habitantes, no seu auge por volta de 2.900 a.C.
Para você ter uma noção, isso é maior que a maioria das cidades medievais europeias 4.000 anos depois. Londres, em 1100 d.C., tinha cerca de 15. 0 pessoas. Uruk tinha 4 vezes mais 4.000 anos antes. Essas cidades eram planejadas, não eram aglomerados aleatórios de casas. Havia zoneamento, áreas residenciais, distritos comerciais, templos no centro, muralhas defensivas ao redor, portas da cidade com guardas. Era urbanismo real. As casas eram feitas de tijolos de barro secos ao sol. Não eram palácios, mas eram funcionais. Tinham pátios internos para ventilação e privacidade. Algumas casas maiores tinham 2 andares. Havia sistemas básicos de esgoto, canais que levavam resíduos para longe das áreas habitadas. Compare isso com cidades medievais europeias, onde as pessoas literalmente jogavam seus dejetos pela janela na rua. Os sumérios já tinham resolvido esse problema milênios antes. O centro de cada cidade era dominado pelo zigurate, uma pirâmide escalonada, massiva, que servia como templo para o deus patrono da cidade. Esses zigurates eram as estruturas mais impressionantes da época, visíveis a quilômetros de distância, símbolos do poder da cidade. O zigurate de Ur, por exemplo, tinha originalmente cerca de 30 metros de altura. Sua base média 46 metros. Era uma montanha artificial dedicada ao deus Lua Nana. E não era só para mostrar. Era o centro da vida econômica e religiosa da cidade. Os templos não eram apenas lugares de adoração. Eram bancos, armazéns, centros administrativos e escolas. Os sacerdotes eram os intelectuais da época, escribas, astrônomos, matemáticos, administradores. Eles basicamente controlavam tudo. O sumo sacerdote de um templo importante tinha mais poder que reis em algumas cidades. Era ele quem interpretava a vontade dos deuses, administrava as terras do templo, controlava os estoques de grãos e organizava festivais religiosos que mantinham a população feliz e controlada. Falando em reis, os sumérios inventaram a monarquia. Antes deles, líderes tribais eram escolhidos por consenso ou herdados informalmente. Os sumérios formalizaram tudo. Um rei era ungido pelos deuses, legitimado pelos sacerdotes e apoiado por um exército. O primeiro rei cujo nome conhecemos foi Etana de Kish, por volta de 2600 a.C. Depois vieram dinastias inteiras. Os reis lutavam entre si pelo controle da Suméria, formavam alianças, traíam alianças, exatamente como Game of Thrones, mas com mais cerveja e menos dragões. A lista dos reis sumérios é um documento fascinante e bizarro. Ela lista todos os reis da Suméria, desde quando a realeza desceu do céu até a conquista pelos babilônios. E aqui fica estranho. Os primeiros reis supostamente reinaram por milhares de anos. Alulim reinou por 28.800 anos. Alaúgar reinou por 36.000 anos. Obviamente isso é impossível, mas mostra como os sumérios misturavam mito e história. Eles acreditavam que os primeiros reis eram semidivinos, intermediários entre deuses e humanos. Depois do dilúvio mítico mencionado na epopeia de Gilgamesh, os reinados se tornam mais realistas, alguns séculos em vez de milênios, e eventualmente chegamos a reis históricos reais cujas existências podemos confirmar através de registros independentes. As cidades-estados sumérias estavam constantemente em guerra entre si. Não havia Suméria unificada por muito tempo. Uruk lutava contra Ur. Lagash lutava contra Uma por causa de disputas de fronteira que duraram gerações. Era o Oriente Médio antigo. Alguns padrões nunca mudam. Essas guerras eram brutais. Eles tinham exércitos organizados, formações de infantaria, carros de guerra puxados por onagros, burros selvagens, lanças, machados, capacetes de bronze e escudos. A guerra já era uma indústria, mas entre as guerras havia comércio, diplomacia, casamentos reais estratégicos. As cidades competiam não só militarmente, mas culturalmente.
Cada uma queria ter o melhor zigurate, o festival mais impressionante, a biblioteca mais completa. E bibliotecas eram levadas a sério. Em Nippur, encontraram uma biblioteca com milhares de tabuletas catalogadas e organizadas. Eles tinham um sistema de classificação, ficção separada de não ficção, textos religiosos, textos legais, textos administrativos, textos literários, tudo organizado. Era como uma biblioteca moderna, só que feita de argila e sem o sistema Dewey Decimal. Mas o conceito era o mesmo: preservar e organizar conhecimento para as futuras gerações. A vida cotidiana em uma cidade suméria era surpreendentemente sofisticada. Havia mercados com comerciantes vendendo de tudo: pão, cerveja, peixe, carne, vegetais, tecidos, joias, ferramentas. Havia artesãos especializados, ceramistas, metalúrgicos, carpinteiros, tecelões. Havia música. Instrumentos como harpas, liras, tambores e flautas foram encontrados em sítios arqueológicos. Há hinos e canções preservados em tabuletas. A música fazia parte de festivais religiosos, celebrações e provavelmente bares sumérios. Sim, bares. Havia tabernas onde você podia ir beber cerveja, socializar, talvez jogar alguns jogos de tabuleiro. Encontraram evidências de jogos parecidos com gamão e damas. Os sumérios inventaram entretenimento e esportes. Há registros de competições de luta, corrida e arco e flecha. Eles tinham festivais anuais com competições atléticas. As Olimpíadas não foram inventadas pelos gregos. Os conceitos começaram na Suméria séculos antes. A comida era simples, mas nutritiva. A dieta era baseada em cevada e trigo, pães, mingaus, cerveja, complementada com tâmaras, lentilhas, cebolas, alho, peixes do rio, ocasionalmente carne de carneiro ou boi. Ricos comiam melhor, claro. Banquetes com múltiplos pratos, carnes assadas, frutas importadas, mel, vinho de tâmaras. Há tabuletas com receitas que mostram pratos surpreendentemente elaborados. Os sumérios tinham alta gastronomia. As mulheres tinham direitos relativamente progressivos comparados às civilizações posteriores. Podiam possuir propriedade, administrar negócios, herdar bens, se divorciar. Algumas mulheres eram sacerdotisas poderosas. A filha do rei Sargão, em Eduana, foi a primeira autora conhecida da história, uma poetisa e sacerdotisa de alta classe. Claro, ainda era uma sociedade patriarcal. Homens tinham mais direitos e oportunidades, mas, comparado ao que viria depois, Grécia, Roma, Idade Média, as mulheres sumérias estavam relativamente bem. Escravos existiam, mas não como nas plantações americanas. Eram mais como servos contratados. Muitos eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se vendiam para pagar dívidas. Podiam possuir propriedade, ganhar dinheiro e eventualmente comprar sua liberdade. Não era bonito, mas era menos horrível que formas posteriores de escravidão. A educação era para elites. Filhos de escribas, sacerdotes, comerciantes ricos e oficiais iam para a escola. Passavam anos aprendendo escrita cuneiforme, copiando textos antigos, aprendendo matemática e astronomia. Era difícil e os professores não eram simpáticos. Tabuletas mostram professores batendo em alunos com varas. Mas se você conseguisse se formar, suas perspectivas eram excelentes. Escribas eram muito procurados e bem pagos. Saber ler e escrever numa sociedade majoritariamente analfabeta era como ter um PhD hoje. Abria portas. Nada dura para sempre. Nem mesmo a civilização que inventou literalmente tudo. Por volta de 2000 a.C., a Suméria começou a entrar em declínio. Não foi um colapso repentino. Foi um processo gradual, doloroso, causado por múltiplos fatores. Primeiro, mudanças ambientais. Os rios Tigre e Eufrates são imprevisíveis. Inundações destruíam campos, secas matavam colheitas e, pior,
A agricultura intensiva por milhares de anos começou a salinar o solo. Quando você irriga constantemente terra em clima quente, a água evapora e deixa sal. Eventualmente, o solo fica tão salgado que nada cresce. Os sumérios plantaram cevada por séculos, mas as colheitas foram diminuindo. Eventualmente, tiveram que mudar para trigo, que é mais resistente ao sal. Mas até isso, eventualmente falhou. Mudanças climáticas não são um conceito moderno. Os sumérios literalmente esgotaram sua terra. A agricultura que os sustentou por milênios os traiu. Segundo, invasões. A Suméria era rica e próspera. Isso a tornou um alvo. Tribos nômades das montanhas e do deserto olhavam para essas cidades ricas, cheias de grãos, ouro e cerveja, e pensavam: eu quero isso. Os amoritas, os elamitas, os gutis, todos invadiram em diferentes momentos. Algumas cidades foram saqueadas, templos queimados, populações escravizadas. Era brutal. Mas o golpe decisivo veio de alguém que os sumérios consideravam um dos seus, os acádios. Sargão de Acádia, por volta de 2334 a.C., conquistou toda a Suméria e criou o primeiro império multiétnico da história. Ele era semita, não sumério, mas havia crescido na Suméria, absorvido sua cultura e decidido que queria controlar tudo. Sargão foi um gênio militar e um administrador brilhante. Ele unificou a Mesopotâmia sob um único governo pela primeira vez. Mas para os sumérios foi o começo do fim de sua identidade independente. O idioma acádio começou a substituir o sumério. A escrita cuneiforme permaneceu, mas era usada para escrever acádio, não sumério. A cultura suméria foi sendo gradualmente absorvida e transformada. Houve resistência. Cidades se rebelaram. Reis locais tentaram restaurar a independência suméria. Às vezes, conseguiam por algumas décadas. Mas a tendência era irreversível. Por volta de 2000 a.C., o sumério deixou de ser uma língua falada. Tornou-se uma língua morta, mantida viva apenas por escribas e sacerdotes para textos religiosos e históricos, como o latim na Europa medieval. A conquista final veio dos amoritas, que estabeleceram a dinastia babilônica. Hammurabi, o famoso rei que todos aprendemos na escola, era amorita. Ele conquistou toda a Mesopotâmia e estabeleceu a Babilônia como a nova potência dominante. A Suméria deixou de existir como entidade política. Suas cidades continuaram existindo, mas eram apenas sombras do que foram. Uruk encolheu. Ur foi eventualmente abandonada. Lagash desapareceu sob as areias. Para o ano 1700 a.C., a Suméria era história. Literalmente. Uma civilização que durou mais de 2000 anos simplesmente se dissolveu, absorvida por outros povos, outras culturas, outras línguas. Mas aqui está o incrível. Mesmo depois de morrer, a Suméria continuou vivendo. Os sumérios podem ter desaparecido, mas seu legado moldou tudo que veio depois. Os babilônios usaram leis sumérias, os assírios copiaram a administração suméria, os persas adotaram conceitos sumérios de governo, os gregos aprenderam matemática e astronomia que originaram na Suméria. A escrita cuneiforme continuou sendo usada por mais de 2000 anos após o desaparecimento dos sumérios. Era a língua franca do Oriente Médio Antigo, como o inglês é hoje. Egípcios se comunicavam com hititas usando cuneiforme. Babilônios assinavam tratados com elamitas em cuneiforme. Os mitos sumérios influenciaram profundamente religiões posteriores. A história do dilúvio em Gilgamesh virou a história de Noé. O conceito de paraíso perdido vem dos mitos sumérios sobre Dilmun, uma terra perfeita onde não havia doença ou morte. Até a Bíblia está cheia de referências sumérias. Abraão, o patriarca bíblico, veio de Ur dos Caldeus, uma cidade suméria. A Torre de Babel, baseada em zigurates sumérios, o conceito de 7 dias da semana. Sumério,
baseado nos 7 corpos celestes visíveis. O sistema sexagesimal sumério ainda usamos hoje. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 360 graus em um círculo. Toda vez que você olha o relógio, está usando matemática suméria. Nossa semana de 7 dias vem de observações sumérias dos 5 planetas visíveis, mais o Sol e a Lua. Segunda-feira, Moon Day. Sábado, Saturday, Saturn Day. Os nomes mudaram, mas o conceito é sumério. Até conceitos legais modernos têm raízes sumérias. Presunção de inocência, testemunhas, contratos escritos. Tudo isso começou na Suméria. E, claro, a cerveja. A indústria cervejeira moderna deve sua existência aos sumérios. Toda vez que você abre uma garrafa, você está participando de uma tradição de 5.000 anos. Os arqueólogos começaram a escavar cidades sumérias no século XIX. O que encontraram foi chocante. Ninguém sabia que uma civilização tão avançada existia há tanto tempo. Encontraram milhares de tabuletas, bibliotecas inteiras, palácios, templos, ferramentas, joias, arte, tudo isso preservado nas areias do Iraque por milênios. A redescoberta da Suméria foi tão importante quanto a redescoberta de textos gregos e romanos na Renascença. De repente, tínhamos acesso a uma civilização perdida que mudou nossa compreensão da história humana, mas também trouxe mistérios. Como eles conseguiram tanto, tão cedo? De onde realmente vieram? Por que não há evidência de desenvolvimento gradual? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, e talvez nunca tenham, mas talvez isso seja parte da fascinação. Os sumérios permanecem misteriosos, mesmo após milhares de anos de estudo. Então, qual é a verdade sobre os sumérios? De onde vieram? Como conseguiram tanto? A resposta honesta é: não sabemos. E isso é ao mesmo tempo frustrante e libertador. Não sabemos de onde vieram porque a resposta está enterrada sob milhares de anos de história, perdida nas areias, apagada pelo tempo. Talvez nunca saibamos, mas aqui está o que sabemos. Os sumérios provaram que a civilização não é um processo lento e gradual. Às vezes, há saltos, momentos onde tudo muda de uma vez. Talvez foram refugiados de alguma catástrofe que forçou um povo a se reinventar completamente. Talvez foram o resultado de múltiplas culturas se encontrando e misturando em um lugar especial. Talvez foram apenas incrivelmente sortudos e criativos. O que importa é o que fizeram. Em alguns séculos, passaram de nômades a construtores de cidades. Inventaram a escrita, criaram leis, desenvolveram matemática, mapearam as estrelas. Construíram uma civilização que durou 2.000 anos e influenciou tudo que veio depois. E eles fizeram tudo isso sem manual de instruções, sem predecessores para copiar, sem internet para pesquisar como construir uma civilização. Eles simplesmente fizeram. Se há uma lição nos sumérios, é esta: progresso não é inevitável, mas é possível. Civilização não acontece automaticamente, mas pode ser construída. E às vezes, do nada, contra todas as probabilidades, pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Os sumérios eram apenas humanos, como você e eu, mas eles construíram algo que transcendeu suas próprias vidas. Criaram conhecimento que sobreviveu milênios, deixaram um legado que ainda moldava o mundo hoje. Então, da próxima vez que você olhar o relógio, beber uma cerveja ou assinar um contrato, lembre-se, você está usando invenções sumérias. Você está participando de tradições que começaram há 5.000 anos, numa terra entre 2 rios, por um povo que apareceu do nada e mudou tudo. Os sumérios desapareceram há mais de 4.000 anos, mas sua influência é imortal. Eles não construíram apenas cidades ou templos, construíram as fundações da civilização humana. E o maior mistério não é de onde vieram, é como conseguiram tanto com tão pouco, como transformaram areia, água e criatividade humana na primeira grande civilização.
Talvez a resposta esteja em nós. Talvez os sumérios nos mostrem que a humanidade, quando motivada, criativa e trabalhadora, pode realizar o impossível. Ou talvez eles realmente foram apenas um povo muito sortudo com um gosto excepcional por cerveja. Se este vídeo te fez ver a história de uma forma totalmente diferente, deixa aquele like e compartilha com alguém que também precisa saber que nossa civilização começou com contadores obcecados por cerveja. E se inscreve no canal porque história não é sobre decorar datas, é sobre entender de onde viemos e para onde podemos ir. Os sumérios apareceram do nada e mudaram o mundo. Quem sabe o que você pode fazer? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, aprecie sua cerveja com o respeito que ela merece.